Pai, abençoe a tua palavra, Pai. Que as suas palavras venham, Pai, na boca do Senhor. Usa o teu filho, Senhor, usa o teu servo. Abençoe que hoje almas venham se converter, Senhor. Que jovens venham voltar para a tua casa, Pai querido. Abençoe cada um de nós, Senhor. Essa é a minha oração. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Seus irmãos podem tomar os assentos. Queria agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer ao Ivan pelo convite, né? Aqui é fácil, quando a gente fala Ivan, já fala dos dois, né? É um pastor que nos deu essa oportunidade também. Eu estava aqui me lembrando quando eu preguei a primeira vez aqui nessa igreja, que foi em 2008. O presbítero, o irmão Edmilson, me convidou para trazer uma palavra na reunião de jovens. Eu estava sempre aqui na reunião de jovens, né? Daí eu assim, por que não, né? Falar de Jesus é falar de algo glorioso, maravilhoso, né? Falar de Jesus que cura, que liberta, que transforma, é sempre bom. Aí eu fiquei lá estudando uma semana e quando eu cheguei aqui, eu achei, reunião de jovens, né? Quando eu cheguei aqui eu levei um susto, eu estava o setor inteiro aqui, preparado para ouvir eu falar. E eu lembro que eu enfatizei a mensagem falando sobre a fé, daquele centurião que chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu estou com um servo paralítico e atormentado. Aí Jesus pega e fala para ele assim, né? Vamos até lá na casa dele que eu vou lhe dar saúde. Aí o centurião fala assim, não precisa, Senhor. Eu não sou digno que tu entres na minha casa. Eu creio que uma palavra apenas tua é necessária para que o milagre aconteça. Aí Jesus ficou admirado. Jesus falou assim, nem em Israel eu não vi tanta fé. Aí eu lembro também que eu falei de Jairo. Que Jairo vem para Jesus também com a sua filha enferma. E quando ele vai pedir ajuda para Jesus, já vem aquele povo que sempre vem atribulando a gente, ela não incomoda mais Jesus, que a tua filha já morreu. Aí Jesus pega e fala para Jairo assim, né? Não duvide, Jairo, crê somente. Então eu tenho uma palavra aqui para você, então eu creio que uma palavra apenas aqui, eu tenho certeza que pode ser necessário para o Espírito Santo mudar a tua vida ou resolver o problema que esteja passando aqui essa noite. E você fique ligado aí com o Espírito Santo, que eu tenho certeza que ele vai continuar falando. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. João capítulo 4, que tem por título do texto A Mulher de Samaria. Queria agradecer aqui aos meus amigos que vieram me ver pregar, o Luiz Felipe e o Felipe da Central, que já foram citados, a jovem Andressiane lá da Próspera e a jovem Luana lá do Imigrantes. E aqueles que não puderam estar aqui hoje, porque a maioria dos cultos hoje é de mocidade, vão me assistir pelo YouTube depois, né? Evangelismo do Senhor. Amém. João capítulo 4, que diz assim: E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, e tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus estava cansado no caminho, sentou-se, e assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhes. E Jesus disse para ela, dá-me de beber. Porém, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Porém Jesus, respondendo, disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Jesus, respondendo, disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água viva, que jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido, e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5, e o que tens agora não é teu marido.
isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis. Mas vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher diz: Senhor, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, anunciará tudo isso. Jesus disse: Sou eu quem falo contigo. Amém. Até aqui. Aleluia. E até respirar aqui. Vocês notem que é um texto muito grande, né? Só poderia ser um diálogo mesmo com uma mulher, né? Para ser um texto assim grande, né? Vocês notam que Jesus falou, a mulher disse, e a mulher disse, Jesus falou de novo, e um falou, outro replicou, Jesus realmente disse. Só podia ser. Então, eu quero ficar aqui com o começo do texto aqui, ó. Deixou Jesus a Judéia e foi para a Galiléia. E diz o texto assim: era necessário passar por Samaria. Vamos supor que a Judéia está aqui, a Galiléia está aqui. A Samaria ficava bem no meio. Mas não era necessário Jesus passar por Samaria. Por quê? Judeu e samaritano não se davam. Eles não se davam. Toda vida que o judeu tinha que fazer esse caminho, ele não passava por Samaria. Ou ele ia pela esquerda, que fica Cesareia de Filipe, ou pelas Campinas do Jordão. Dificilmente ele faria o caminho mais rápido, que seria o meio, Samaria. E por que os judeus e samaritanos aqui, para nós começar a entender o texto, eles não se davam? Aí eu quero que você abra a Bíblia lá em Deuteronômio 28. O povo estava prestes a entrar na Terra Prometida, e Deus pega e fala para o povo assim, ó: eu vou dar um local para vocês adorar, que vai ser no Monte Gerizim. E Deus fala assim, ó: quem adorar aqui vai ser muito abençoado. O Senhor entregará os seus inimigos nas suas mãos. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Lá diz que o Senhor confirmará para si um povo santo. O Senhor te dará abundância de bens. O Senhor abrirá o seu bom tesouro. O Senhor te porá por cabeça. E várias bênçãos que Deus dará para o povo que adorarem no Monte Gerizim. E o povo adentrou a terra, e assim foi. Só que passado o tempo, chega a geração de Salomão. E Deus assim autoriza Salomão a construir o templo. E Salomão, com as ofertas do rei Davi, ele constrói o templo. Eu fico imaginando que Davi chegou a mandar o povo parar de trazer oferta. Parem de trazer oferta porque já tem demais. Imagina um pastor chegar e pedir uma oferta e falar para o povo parar de trazer. Não, você já precisa, oferta é demais, já é o suficiente. De tanto ouro, de tantas especiarias, diz a Bíblia que o povo deu de bom grado tudo que eles podiam para poder construir o templo. Então Deus autoriza Salomão a construir o templo, e na inauguração do templo, Salomão faz uma oração. Ele ora assim: Senhor, aqui nós coloquemos o nosso melhor, o melhor que nós tínhamos, o ouro, a prata, a madeira mais refinada, o tecido, mas nós aqui cremos, Senhor, que se a Tua glória não estiver conosco, de nada adianta, Senhor, nós temos um templo assim maravilhoso e bonito. A Tua glória precisa estar conosco, Senhor. Nisso, aparece uma nuvem branquinha de fumaça e diz que a Shekinah de Deus desce ali no templo. Os sacerdotes não conseguem ficar em pé por causa da glória de Deus, e Deus brada ali e fala assim, ó: agora, aqueles que me adorarem aqui no templo, eu vos ouvirei, perdoarei vossos pecados, serão abençoados. Ponto. Os samaritanos ficaram ouvindo isso. Eles souberam que Deus bradou no templo. Só que daí começaram assim, ó: vocês querem adorar no templo? Os judeus? Não, eu vou ficar com Moisés. Moisés falou que é no monte. E os judeus: não, Deus bradou no templo, eu vou adorar no templo. E a discussão ficou tão séria que eles chegaram a trocar de roupa para poder se identificar quem era quem e não conversavam mais um com o outro. Então, quando o texto diz que é necessário passar por Samaria, Jesus tinha um projeto com aquela cidade. Jesus vai para aquela cidade, ele encontra ali o poço de Jacó, e ele se assenta no poço. E diz o texto que os discípulos vão até a cidade para comprar alguma coisa. O único que eu creio que fica com Jesus, segundo os estudiosos, era João. Porque João foi quem escreveu o texto, e ele escreve o texto com riquezas e detalhes. E João era muito próximo de Jesus, então dá a entender que João ficou ali próximo de Jesus. Jesus se achegou no poço e vem vindo ao meio-dia a mulher samaritana. Ela não tirava água de manhã, porque ela era considerada uma mulher de vida fácil, de uma índole meio que duvidosa, por já ter tido 5 maridos. Então ela não vinha tirar água no horário correto de fazer o almoço, 10 da manhã, 9 da manhã. Então ela vinha tirar ao meio-dia, Jesus estava ali. E ela não iria puxar assunto com Jesus. Primeiro, mulher não se comunicava com o homem público, só com o seu marido.
e em casa. E ela sendo samaritana, diz o texto que Jesus pega, e Jesus vai puxar assunto com ela. E Jesus pega e fala assim: mulher, dá-me de beber. Jesus chamou a atenção daquela mulher. E o que aconteceu? A mulher responde assim: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, eu que sou uma samaritana? Ela iguala a Jesus como se fosse qualquer outro judeu. E coloca lá em cima: eu sou uma samaritana, não pode vir falar comigo. Ela humilha Jesus naquele momento. E Jesus fica na dele. Aí Jesus responde: mulher, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Então, a primeira coisa que eu quero citar aqui é que aquela mulher estava com sede. Ela foi buscar água. E Jesus veio provocar a sede nela. Mas um outro tipo de sede. A sede espiritual. Jesus veio resolver um problema que já fazia tempo que estava ali, já incomodando muita gente. E eu acho engraçado que lá em Atos 9:10, quando Deus pega e fala com Filipe: Filipe, vai num caminho do deserto, que lá tu vai encontrar um camarada e eu vou te usar. Aí quando Filipe vai num caminho que era deserto, estava passando um eunuco da rainha lá de Candace, numa carruagem, e aquele Filipe faz a mesma estratégia que Jesus fez. Ele chama a atenção daquele eunuco. Imagina uma carruagem num lugar deserto, um camarada correndo do lado da carruagem. É meio estranho, né? O cara correndo do lado da carruagem, ele escutou que chamou a atenção do eunuco. Escutou que o eunuco estava lendo o livro de Isaías. Chamou a atenção do eunuco. Aí ele provocou a sede do eunuco: tu entende o que tu lê? Aí o eunuco falou assim: eu não entendo, não tem que me explique. Aí o eunuco chamou ele para dentro do carro, ele começou a anunciar Jesus. Logo em seguida o eunuco: aqui tem uma fonte de água, o que me impede de ser batizado? E ele foi batizado e logo Filipe já não se encontrou mais ali e a obra foi feita. E ali Jesus usou essa estratégia. Jesus chamou a atenção daquela mulher, puxou o assunto. Ele vai provocar a sede dela. Só que, pelo que a gente entende no texto, a mulher não estava muito que compreendendo o que Jesus queria falar com ela. Aí Jesus pega e fala assim, e ela disse-lhe a mulher: Senhor. A hora que Jesus falou que tinha água viva, olha que a mulher chamou ele de Senhor, né? Já mudou, porque lá em Israel 3/4 da água não era potável. Então quem tinha água, em Samaria, quem tinha água viva era considerado uma pessoa poderosa, entendeu? Uma mulher que já tinha 5 maridos, né? Se tivesse que ter o 6º ou 7º, ela achou Jesus importante. Ela já, Senhor, já mudou de estratégia. Tu tens água viva, mas como é que tu vai tirar? O poço é fundo, tu não tens balde, não tens corda. És tu maior que Jacó? És tu maior que nossos pais? Aí Jesus vai falar assim: qualquer que beber dessa água vai tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu tenho certeza que todos nós aqui já bebemos essa água, né? Ela é maravilhosa, né? Quem bebe dessa água está sempre querendo oferecer essa água para alguém, porque é uma água que não acaba. Aí disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui tirá-la. A mulher não estava entendendo o que Jesus queria falar com ela. Aí Jesus mudou essa estratégia. Jesus falou: vai lá e chama teu marido. A mulher falou: não tenho marido. Aí Jesus falou assim, né? Bem disseste bem, que já tivesse 5. Nessa hora que essa mulher pensou: meu Deus, a minha fama está tão longe assim, já falaram para ele que eu tenho 5 maridos, como é que pode? Aí quando Jesus falou assim: e o 6º que tu tens agora ainda não é teu. Aí a mulher: opa, o 6º era segredo, ninguém sabia. A mulher já ficou assim: ó Senhor, eu vejo que tu és profeta. Aí a mulher faz uma pergunta muito interessante aqui. Ela pega e fala assim: nossos pais adoravam nesse monte, vós adorai em Jerusalém. Onde se deve adorar? Primeiro, aquela mulher já está mudando de assunto. Segundo, se tivesse um profeta de Deus na nossa frente, assim, quase que Jesus em pessoa, o que eu perguntaria para ele? Se fosse eu perguntaria: me dá uma indicação qual seria o emprego perfeito para me aposentar. Ou então me diz, onde é que está a mulher para me casar? Onde é que está que não apareceu? Se fosse um profeta de Deus, eu perguntaria. Aquela mulher, ela foi perguntar o quê? Aquela mulher, ela foi perguntar: Senhor, olha a preocupação dela. Onde nós devemos adorar? Sendo uma mulher que estava com uma vida destruída, ela estava procurando a felicidade, mas da forma errada. A preocupação dela: Senhor, onde nós vamos adorar? Aí Jesus me fala: mulher, não é nem em Jerusalém e nem em Samaria, mas virá o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esse tempo é agora. Aí eu quero chegar aqui onde eu queria chegar.
No original, a palavra adorar, adorador, vem do sentido de se prostrar. O que acontece? Se você se prostra diante de Deus, você está sendo um adorador a Deus. Se você se prostra diante do pecado, está sendo adorador ao pecado. Então eu queria dizer para vocês que não existe momento de adoração e nem hino de adoração. O que existe é um adorador. Se ele faz as coisas corretas, se ele cumpre a palavra, se ele segue a Deus, se ele se prostra diante de Deus, ele é um adorador quando está chegando ali na frente da igreja, ele é um adorador aqui no banco, ele é um adorador em casa, ele é um adorador em qualquer lugar. Porque ele tem uma vida íntima. Agora, se tem um camarada em pecado aqui, pode botar o hino que for, o momento que for, ele não vai adorar. Porque ele não é um adorador. Então a pessoa tem que ser um adorador sempre, em todo momento. E Jesus estava querendo dizer isso para ela. Haverá um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí a mulher disse: eu sei, Senhor, que o Messias que se chama Cristo vem. E quando ele vier, anunciará tudo isso. A mulher ainda não tinha entendido o que Jesus queria falar com ela. Ela estava dizendo assim, praticamente assim: Senhor, quando eu conseguir ver na minha frente um púlpito de vidro, eu quero um púlpito de vidro na minha frente. Quando eu conseguir ver, eu vou entender. E estava na frente dela. Aí Jesus falou uma coisa que dificilmente Jesus falava, quem analisa a Bíblia. Jesus falou assim: sou eu o Messias. Eu sou o Messias que falo contigo. E nisso diz a Bíblia que os discípulos chegam naquele momento e vê Jesus falando com aquela mulher, e eles ficam meio assim, Jesus sendo judeu, falando com uma samaritana, uma mulher ainda. Não falaram nada, acho que de certo porque João estava ali perto, eles vão perguntar para João depois. Aí Jesus, os discípulos vêm e falam assim: Senhor, temos comida para você, come. Aí Jesus vem para os discípulos e fala assim, aqui no versículo 31, uma comida eu vos tenho para comer que vós não conheceis. Aí, nossa, que engraçado, a mulher tinha uma água que ela não sabia o que era. Agora os discípulos também, tem uma comida que vocês não conhecem. Esse Jesus deixa das pegadinhas, né? Aí os discípulos disseram assim: será que alguém trouxe comida para ele? Aí Jesus vai explicar para os discípulos. Note que o diálogo aqui já é bem menor. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a comida que Jesus queria que os discípulos fizessem a obra dele. Eu creio que possa ter aqui nessa igreja dois grupos de pessoas. Alguém ainda que não bebeu dessa água, não bebeu dessa fonte, e alguém aqui que ainda precisa se alimentar mais, fazer mais da vontade de Deus, da vontade de Jesus, fazer a obra dele. Aleluia. Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Notem, os discípulos foram na cidade, a mesma cidade onde a mulher samaritana morava. Os discípulos voltaram só com comida. A mulher samaritana lá voltou com a cidade inteira. Ela chegou lá e falou: eu achei um homem. Certo que o pessoal da cidade pensou: é mais um. Ela achou mais um homem. Não, eu achei um homem diferente. Ele contou tudo sobre a minha vida. Glória a Deus. Aí eles pegaram e saíram lá e foram atrás de Jesus. E quando chegaram atrás de Jesus, a Bíblia diz no versículo 39 assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto eu tenho feito. E mais na frente, eles rogaram que Jesus ficasse com ele 2 dias. Jesus sendo judeu, eles rogaram: fica conosco. E depois de 2 dias, praticamente a cidade inteira cria que Jesus era o Cristo. E não era mais pelo testemunho da mulher, porque eles tinham visto realmente que Jesus é maravilhoso, que Jesus é glorioso, que Ele pode transformar a vida do ser humano. Glória a Deus! Então, aquilo ali que Jesus fez, chamar a atenção da mulher, provocar a sede, mostrar que existe uma água diferente, uma comida diferente, tanto para ela quanto para os discípulos, é algo que a gente vive hoje pregando e tentando fazer. E eu queria convidar a igreja para se colocar de pé. O grupo Efésios ele vai tocar um hino. Tenho certeza que eles têm mais uns 4, 5 hinos lá preparados, abençoados. E o convite que eu queria fazer para você é o seguinte: se você ainda não bebeu dessa água, que é Cristo, se ainda não sentiu a presença maravilhosa do Espírito Santo, que você venha à frente, tome uma decisão, porque quem aceita Jesus é a melhor coisa do mundo. Não tem a melhor alegria do que sentir a presença do Espírito Santo. E o segundo grupo de pessoas que eu queria convidar aqui para frente é: se você acha que ainda precisa fazer algo mais para Deus, que você acha que precisa se alimentar mais dessa palavra que Deus nos dá, que é fazer a obra dele. Senhor, eu preciso fazer mais para ti. Eu estou sendo muito falho porque eu quero evangelizar mais, eu quero pregar mais, eu quero me alimentar mais dessa palavra que me traz esperança para o reino. Assim como eu fui alcançado, Senhor, eu também quero alcançar vidas.